Terminando então nossa celebração da Páscoa, hoje é o último dia, tema que eu já tenho anunciado já faz um certo tempo, desde o comecinho de abril. Nós vamos falar então sobre missão hoje. Já que as crianças acabaram de sair, e a gente lembra que uma missão que nós temos aqui é ensiná-las, e para isso, na quinta-feira, a gente tem a segunda parte da capacitação para professores, que vai acontecer aqui na igreja. A nossa irmã Zezina, que está nos auxiliando nessa parte, já teve quinta-feira passada um primeiro encontro, foi muito bom. Então, os professores, se você não veio na quinta-feira passada, professores, venham nessa quinta, porque nessa quinta agora, a Zezina vai apresentar o material com o qual nós vamos trabalhar no próximo mês e daqui para frente. Bom? E agora, falando do texto que a gente vai trabalhar e da ideia que nós vamos trabalhar hoje, a missão está relacionado, a gente sempre fala sobre missão, com aquilo que Cristo separou. E apesar dos anjos quererem fazer, apesar dele mesmo ter demonstrado para a gente, ele nos chama e nos diz, agora é sua vez de trabalhar, agora é sua vez de fazer. Eu mostrei, agora você faz. Aplicamos a missão de várias formas. Alguns entendem a missão especificamente como evangelismo. Evangelizar, ir para outros lugares, outros povos, ela é interpretada algumas vezes estritamente dessa forma. Eu não concordo muito com essa visão. Eu acredito que Cristo, ele permite que alguns sim tenham especificamente uma missão de evangelizar, mas quando a pessoa vai, por exemplo, evangelizar, se a gente pensar no evangelismo a outros povos, vamos imaginar que seja essa a missão de alguém. Quando ele vai, existem aqueles que o recebem. Existem aqueles que cuidam para que tudo aconteça. Quando um pastor sobe num púlpito para pregar, talvez ele tenha a vocação de estar falando, mas diáconos abriram as portas. Pessoas decoraram a igreja, outros estão cuidando, dobrando boletim, entregando, saudando as pessoas, recebendo as visitas. Ou seja, há um conjunto de pessoas trabalhando, e eu chamo de missão toda essa operação acontecendo. Desde quando nós saímos para fazer missão fora, ou mesmo quando fazemos a missão na igreja local. Quando estamos aqui trabalhando. Agora, para que esse culto aconteça, existem várias pessoas envolvidas numa missão. Gente de pouca idade, gente de mais idade, gente com funções específicas, pessoas que auxiliam em outros trabalhos, que às vezes nem aparece, você nem enxerga, você nem sabe o que está acontecendo. Se a gente não fala, a gente não diz, nossa, é verdade que existe uma pessoa que fica no computador apertando um botãozinho para que tudo fique andando, não é automático. Aliás, um presbítero me consultou, não da nossa igreja, de outra igreja, que ele queria vir aqui conhecer o nosso sistema de imagem, né? E aí ele veio aqui e eu mostrei para ele, né? Eu liguei para ele os aparelhos e tal, e ele viu aqui como é que funciona tal. Tem retorno aqui, tem aqui no púlpito, tem que aparece aqui, que coisa bonita. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, e a interatividade, como é que funciona? Eu falei assim, interatividade? Não tem interatividade. Ele falou, não, é porque teve uma reunião do presbitério, o senhor pregou aí, e aí o pastor dele falou para ele, né, que funciona de forma interativa. Eu falei, como assim? Ele falou que você movimenta a mão e funciona. Aí eu falei, como assim, eu movimento a mão e funciona? Ele falou, o senhor olha assim para o slide e aponta e ele vai. Eu falei, tá. Daí eu expliquei para ele que não é interatividade, é o meu tique mesmo de fazer, achar que, mas é o controlinho aqui na mão, né? Eu disse para ele que não tem nenhuma mágica, não. Mas porque existem pessoas de uma missão. Aliás, eu não sei se você sabe, mas até mesmo os slides que aparecem aqui no culto, são pessoas que fazem durante a semana. Essa semana, por exemplo, foi a Ana. A Ana que fez os slides, ela que montou os slides que vocês viram acontecendo aqui durante o culto. Pessoas que estão trabalhando. Isso é estar envolvido com a missão da igreja. Então, às vezes você diz assim, o pastor está falando sobre missão, mas Deus não me chamou para missão. Deus chamou a sua igreja para uma missão. E cada um de nós para fazer parte de um momento dessa missão da igreja. Bom, aqui em João, nesse texto do capítulo 21, Jesus havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido aos seus discípulos alguma vez, segundo o relato de João,
Agora, nesse momento, é a terceira vez que Jesus está aparecendo. João ele faz a contagem a partir dos momentos ou das vezes que Jesus aparece, mas às vezes de uma forma assim, são várias vezes que ele apareceu, porque se você for contar cada uma, essa aqui já é a sétima. Mas assim, por exemplo, ele apareceu para falar com Tomé, com as mulheres, tal, ele contou uma. Entendeu? Ele cerca, no relato dele, isso tudo é uma vez que Jesus apareceu. Aí depois uma outra vez que Jesus apareceu. Então ele conta a vez que ele apareceu logo na ressurreição, no domingo de manhã. A outra vez que ele apareceu provavelmente na casa de Maria, quando ele encontra os discípulos e fala para Tomé, bota o dedo aqui, vem cá ver se não está cortado mesmo. E agora, para João, essa seria a terceira vez. Se você cruzar esse relato com outros evangelhos, você vai perceber que houve mais aparições de Jesus até esse encontro que ele tem nesse dia. E o que esse texto vai nos convidar a perceber é que eu e você não fomos salvos apenas para sermos salvos. Isso é muito importante para você entender. Deus, ele não criou o universo, não criou o homem, ele não restaurou o homem, ele não criou todo o plano de salvação, enviou o seu Filho ao mundo para viver nessa terra, para nos amar, mostrar como é ser o servo perfeito de Deus, e para então entregar a sua vida inocentemente, morrer no nosso lugar, ressuscitar, e então encontrar os seus discípulos para botar um carimbinho na testa dizendo, está salvo e acabou. Deus não te salvou apenas para você ser salvo. Todo o sacrifício de Jesus Cristo não se reduz apenas em te salvar. Se fosse apenas isso, a partir do momento que nós compreendemos o plano de salvação, e entendemos que somos eleitos e somos salvos, pronto, vamos para o céu. E acabou, porque se é esse o propósito, já entendemos e pronto, já vamos para o céu. Faz um translado e já estamos lá com ele. Mas não. A própria oração de Jesus, um pouco antes disso, em João 17, vai ter o próprio Cristo conversando com o Pai, dizendo assim, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não somos salvos apenas para sermos salvos. Existe algo mais para cada um de nós, desde quem aperta o botão do computador, a quem faz os slides, a quem fala aqui às vezes, dirigindo o culto ou pregando, até aqueles que pegam um avião e vão parar numa terra inóspita, completamente fechada para o Evangelho, para lá no meio deste lugar anunciar a salvação em Cristo Jesus. Para todos nós. Agora olha o texto. No início de João já, capítulo 21, a partir do início do texto. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim então que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que tinha acabado de ter um encontro no finalzinho do capítulo 20 com Jesus, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, para você saber, são João e Tiago, ok? Os filhos de Zebedeu. E dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, então, entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, dizendo a respeito da pessoa que está lá na praia. Tenta imaginar você num barco a mais ou menos uma distância de um campo de futebol, são 90 metros, quase 100 metros, um campo de futebol tem mais ou menos 100 metros de distância. Então imagina você lá de um lado do gol, olhando lá para a trave, vendo alguém na margem do rio gritando, vocês têm algum peixe? Esse era Jesus. Esse é o motivo deles não reconhecer. Havia uma certa distância, estamos falando de madrugadinha, 6, 7 horas da manhã, aquele nevoeiro, não dava para reconhecer. Aí, não pegamos nada. E aí aquele senhor lá longe diz,
Joga a rede do outro lado do barco, do lado direito, vocês vão pescar. E aí eles lançam a rede e não conseguem. Aí, alguém lembra que isso já aconteceu uma vez. Aliás, quando você lê Lucas 5, a gente vai lembrar que naquele momento, naquela primeira pesca maravilhosa, Jesus chama os discípulos a ser pescador de homens. E agora eles estão lá pescando peixe. Estão pescando peixe. E não conseguem pescar de novo. E aí acontece essa cena é comum. Isso já aconteceu. Então um deles fala, é o Senhor. Só pode ser o Senhor. Tá? Então Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois ele estava sem ela, lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Pedro não esperou, ele se jogou na água e já foi nadando já, essa distância mais ou menos. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro, ele tinha saído, lembra? Ele pulou do barco, foi nadando cerca de 90 metros mais ou menos, chegou até lá na praia, ele olha só, observa. Jesus fala, traz algum peixe. Ele volta para o barco. Ele volta para o barco para ajudar, porque tinha bastante peixe lá, né? Ela estava cheia, a rede, ou tinham pegado bastante peixe. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. O 16 agora. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Então disse Jesus, também pela terceira vez, cuide das minhas ovelhas. E assim termina então esse texto. Estes homens estavam tristes. Eles estavam um pouquinho decepcionados com os eventos que haviam acontecido até então. Eles tinham dedicado 3 anos da sua vida ao ministério. No começo do ministério, quando Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, Pedro entrou numa jornada em que tudo mudou na sua história. Ele deixou sua profissão de lado, ele deixou por um tempo a sua casa, a sua família, ele acompanhou Jesus por todos os lugares onde Jesus ia, aprendendo, não apenas ele, mas todos os discípulos fazendo isso. Discípulos pessoalmente chamados por Jesus, 12 homens, mais um agrupamento de pessoas que o acompanhavam, cerca de 70 pessoas, e mais a multidão que cercavam eles ali em todos os lugares aonde eles iam. Mas o que aconteceu é que Jesus havia morrido. A boa notícia é que Jesus tinha sim ressuscitado, mas esses homens traziam em si ainda uma marca de tristeza. Quando Jesus foi preso, quando Jesus foi castigado, fustigado, torturado, esses homens desapareceram. Pedro, ao contrário da sua promessa e da sua afirmação, em que ele disse para Jesus, eu vou contigo até a morte. Naquele momento, foi o momento em que Pedro talvez teria dito para Jesus, eu te amo mais que todos estes, porque eu vou contigo até a morte. Não posso falar por Tomé, não posso falar por Judas, eu não posso falar por eles, mas por mim eu falo. Eu vou contigo até a morte. Mas naquela mesma noite, por 3 vezes, diante de pessoas
Não foi assim, diante de situações corriqueiras, Pedro negou o Senhor. Cada um deles trazia uma decepção consigo mesmo. Cada um deles trazia uma marca de decepção. Eu devia ter crido, eu devia ter confiado mais, eu devia ter feito diferente. E aí, isso nos remete a um pensamento muito comum na igreja. Quem de nós nunca se decepcionou consigo mesmo? Quem de nós nunca olhou para um quadro em que nós fazíamos parte da missão, cooperando, auxiliando, ou até mesmo, não necessariamente fazendo parte da missão, mas fazendo parte do corpo de Cristo, em nossas atitudes, nossas opções, nossas escolhas, ou o desfecho da história nos trouxe algum tipo de decepção conosco? Deveria ter feito melhor, deveria ter orado mais, deveria ter ido visitar. Eu deveria ter me envolvido mais com esse projeto. Eu precisava ser um daqueles que estavam auxiliando naquele dia. E por causa da nossa falha, por causa do contexto, não nos decepcionamos. Cada um de nós, todos nós, eu poderia listar aqui N vezes em que eu me decepcionei, em que eu cheguei à conclusão de que deveria ter feito diferente, que devia ter agido de outra forma, e me envergonhei. Não olhava para o pastor, entrava na igreja assim, olhava, cumprimentava todo mundo, aí desviava do pastor, dava a volta, porque se ele me visse, ia me chamar para conversar, e eu estava envergonhado. Quem de nós nunca passou por isso, não é? Os discípulos estavam assim. Isso me remete a 3 tipos de cristãos, ou 3 tipos de pessoas envolvidas na igreja. Existem aqueles que dão a volta por cima, e que talvez nessa trajetória que eu quero mostrar para vocês, são restaurados para a missão, e recobram suas funções, seu trabalho, e passam a investir o seu tempo, o seu talento, os seus recursos, nessa missão que Deus dá à igreja dele, da qual todos nós fazemos parte. Existem aqueles que abortam de vez. Quer saber de uma coisa? Esse negócio de igreja não dá certo. Se afastam de vez, não querem mais assumir compromisso, não quer mais nada com nada, e quer saber de uma coisa? Não contem comigo, porque eu só decepciono. Eu só dou bola fora. Não conta comigo, porque vai dar errado de novo, e eu vou ficar triste de novo. Quer saber de uma coisa? Estou fora. Existe um terceiro tipo, que é aquele que fica na missão, porque afinal de contas, sempre tive, o que vão falar de mim, quer manter o status quo, quer manter aquela coisa assim, olha, eu sou da comunidade, eu tenho trabalho, eu tenho títulos, eu ainda sou, mas não é mais com aquela pretensão, não é mais com aquele carinho, não é mais daquele jeito especial, não é mais daquela forma que realmente glorifica o Senhor, está lá por estar. E eu chamo isso de falsa missão. São dois tipos, ou 2 estilos, ou duas situações que são mais complexas. Porque aquele que abandonou, tá, tudo bem, vamos tentar restaurar, mas tem aquele que ainda está disfarçado de falsa missão. E esse texto, ele nos ajuda a perceber que essa falsa missão, ela acontece. Ela acontece diante de nós, diante de todos nós. A falsa missão, por exemplo, é tão simples de perceber que João nos descreveu num único versículo. Num único versículo a gente consegue perceber como ela acontece. Que é o versículo 3. No versículo 3 a gente tem noção exata do que é uma missão disfarçada de missão. O que é algo que a gente chama, eu faço parte. Quer saber de uma coisa? Não é daquele jeito, é bem a boca. Pagou tudo. Eu vou ler para vocês o texto. Versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vamos lembrar do chamado de Pedro. O chamado de Pedro e dos demais discípulos que Jesus Cristo fez para ele vamos ser pescadores de homens, de agora em diante. Eu quero trabalhar vocês para que vocês se tornem pescadores de homens.
Jesus treinou eles por 3 anos, Jesus deu testemunho, Jesus fez curas, sinais, milagres, prodígios, palavra poderosa de Jesus andou por toda aquela região da Palestina ao lado daqueles homens e eles viram com seus próprios olhos. Eles haviam sido formados para ser pescadores de homens. O ápice da realização de Jesus foi a ressurreição deles. A ressurreição dele havia acabado de acontecer no domingo pela manhã. Eles receberam testemunho das mulheres, viram Jesus aparecendo no meio deles. Jesus entrou no meio de uma sala com portas trancadas e disse: paz seja convosco, e se apresentou a todos eles. O que mais maravilhoso poderia ter acontecido, aconteceu. Jesus ressuscitou, e aqueles homens preparados, treinados, que foram ali doutrinados por Jesus para serem agora pescadores de homens, assim que Jesus ressuscita e eles têm esse testemunho dessa graça maravilhosa e do poder de Deus, a primeira coisa que eles fazem é pescar peixe. Nada contra pescar peixe. Aliás, já diz o ditado, está nervoso? Vai pescar, é bom pescar, tem gente que gosta de pescar, mas aqui no contexto dessa cena e deste momento da vida desses homens, era para eles irem pescar homens. A missão disfarçada, ou a missão meia-boca, ou a falsa missão, ela é justamente parecida com missão. Eu vou pescar. A gente pesca coisa errada. A gente não pesca aquilo que Deus queria que a gente pescasse. A gente não está preocupado com aquilo que Deus está. Deus está preocupado com gente, mas a gente está se ocupando com peixe. E quais são as características da falsa missão quando a gente olha para esse texto? Para esse texto do... Está faltando aqui? Tinha um bloquinho aí em cima, a falsa missão. Cadê? Aqui, autonomia é um deles. Por que autonomia? Perceba, a falsa missão, ela não parte de um chamado divino. Pedro está lá, remoendo sua culpa, está olhando para Tomé também, eu duvidei de Deus, duvidei de Cristo, que ele tinha ressuscitado, aí passei um carão com Jesus, ele chegou na minha frente e falou, bota o dedo aqui na minha ferida. E eles estão tudo lá, um chateado, um para o outro. Aí Pedro levanta, quer saber? Vamos pescar. Ela parte da gente mesmo, ela não parte de Deus. A falsa missão, ela tem esse princípio que é muito estranho, a missão verdadeira de Deus. Ela parece a missão, mas não é a missão. Ela é uma vontade humana. E quando nós investimos numa missão que ela é parte da nossa vontade pessoal e não de um chamado pessoal de Deus, ela vai trazer outros problemas. Ela, por exemplo, ela é casual. Vamos pescar. Quando? Com que propósito? Por quê? Porque deu na telha. Quer saber de uma coisa? Vamos pescar. Quer saber de uma coisa? Vamos fazer desse jeito, vamos tratar vamos cantar, ou vamos distribuir folheto, ou vamos fazer qualquer coisa que a igreja faz na casualidade, simplesmente porque deu na telha, porque a gente gosta, porque eu gosto de fazer isso, então vamos acampar. Pronto, vamos fazer uma festa. A casualidade, ela tem seu lugar, mas eu sempre enxergo ela mais na comunhão, mais no envolvimento da igreja, mas não na missão. A missão, ela não é casual. A missão, ela tem... Por quê? Porque ela não é casual? Porque ela nasce em Deus. Porque é Ele quem nos chama. E Ele não nos chama na casualidade. Ele nos chama para propósitos específicos. Isso não acontece de qualquer forma. Mas a falsa missão, ela é tão casual que ela não é programada. E por isso a falsa missão, ela não consegue ter agenda. Você consegue perceber isso? Quando, por exemplo, pessoas envolvidas com a falsa missão não conseguem se comprometer com a agenda. Então, não sei se vai dar, ou nunca dá, ou quando dá só do jeito que encaixa na própria agenda, porque a agenda da igreja ela é complicada, a agenda de Deus ela é complicada.
Eu tenho que ajustar a agenda de Deus à minha, e não a minha agenda, a agenda de Deus. E quando Deus nos chama, Ele não quer saber da sua agenda. Aliás, você conhece o texto bíblico dos evangelhos, em que um deles chega para Jesus e fala assim, então Jesus, deixa a gente primeiro voltar para casa e arrumar algumas coisas. Jesus diz, não, a minha agenda é a minha agenda. Deixa tudo e me segue. Assim são meus discípulos. A agenda não é casual, a agenda é de Deus. Outra característica, ela não produz fruto. Por isso, muitos ministérios, muitas igrejas passam, fazem, mas sempre parte do homem, sempre é casual, não tem uma agenda de Deus, ou não está assimilado à agenda de Deus, e também não produz fruto, não cresce, não desenvolve. Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. Não pesca. Além de estar pescando a coisa errada, porque Pedro foi instruído por Cristo para pescar homens. Ele foi pescar outra coisa. E além de pescar a coisa errada, ainda não pega nada. Não pesca. Quanto mais pescar a coisa certa. Ainda, uma última característica. Ela não gera resistência. É sério. A falsa missão ganha adeptos rapidinho. Vamos pescar? Todo mundo levantou, vamos embora, vou contigo. Quer saber? Está precisando de um, eu estou lá. Mas a missão de Deus, quando Deus nos chama, quando Deus nos convida, é natural encontrarmos resistência em nós mesmos. Primeiro. Ainda mais naqueles que a gente chama para colaborar na missão. Há resistência. Há aquela coisa de vamos repensar. E é um cuidado bom que a gente tem que ter. É um cuidado, a gente estuda, a gente planeja, a gente pensa, a gente ora, a gente pergunta para Deus, é desse jeito mesmo, é isso que o Senhor quer, é assim que a gente vai trabalhar? Mas a falsa missão, nós vemos com facilidade, se a gente fosse ficar pesquisando na nossa igreja ou em outras igrejas, até mesmo na presbiteriana ou fora dela, vários ministérios, vários empenhos que parecem missão. Mas você encontra todos esses detalhes, todos esses quadros, e depois o que a gente vê acontecendo é justamente isso. É autônomo, parece que Deus não se envolveu no projeto, é casual, acontece quando dá ou como dá, não produz fruto nenhum. E na hora que estava indo era bom, todo mundo vai. Ah, beleza. E na hora que dispersa, todo mundo dispersa também, do mesmo jeito. Assim é a falsa missão. Mas esse texto de João é um convite à restauração. E o projetor está com um problema mais estranho agora, não está aparecendo, Deus, diagraminhas, ele está acumulando tudo. Eu vou falar o título que era para estar lá em cima, tá? Lá em cima era para estar escrito restauração, ok? E aí embaixo então vem o texto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Esse é o texto de 4 até o 6. Na restauração, no processo de restauração, a gente percebe outros movimentos, diferentes da falsa missão. Esses movimentos são, primeiro, ele quem nos encontra. Eles estavam pescando, eles estavam se ocupando, eles estavam no barco, eles tinham passado a madrugada na falsa missão. Eles passaram a madrugada se ocupando com as suas vontades, a sua casualidade, aquilo que eles iam usar para disfarçar o tempo, mas nada aconteceu. É Jesus quem vai ao encontro deles. Até esse momento, o relato bíblico não nos mostra os discípulos querendo saber onde Jesus está. Em todos os encontros, é Jesus quem vai procurar as pessoas. Algo do tipo, olha, a gente ouviu falar que Jesus apareceu a alguém lá em tal lugar, então vamos para lá, vamos chamar um Uber, vamos pegar um carro, vamos correndo para lá, vamos sair de onde a gente está, vamos encontrar Jesus, eu quero ver Jesus. Mas isso não tinha acontecido até esse momento. Agora, eles estão lá no mar, e pertinho dali, na beira da praia,
estará o próprio Cristo, ressurreto, Senhor dos senhores, Deus, Criador de toda a terra, o Verbo divino, a voz que ecoou em todo esse mundo, fazendo com que tudo viesse a existir. Ele está caminhando na praia. E junto com ele trouxe seus anjos poderosos, com trovões, com espadas flamejantes. Não. Era uma fogueirinha, pão e peixe. Foi assim que o Senhor do universo recebeu seus discípulos. Estava ali. Ele vem ao nosso encontro. Segunda característica que a gente vê nessa restauração, a primeira coisa que Cristo faz é quebrar a nossa autonomia. Ele simplesmente, com todas as letras possíveis, diz para a gente assim: tentou fazer sem mim, viu que não deu certo, agora deixa eu fazer. Deixa eu mostrar para vocês como é que faz. Joga a rede para o outro lado. Eu fico imaginando a cabeça deles, porque o fato é, eles estavam pescando. O que tinha do lado direito do barco que não tinha pegado ainda o que tinha do lado esquerdo? Será que tinha eles estavam em cima de um recife e tinha um paredão embaixo do barco que dividia o lado esquerdo do barco do lado direito do barco? Que sentido faz você só mudar o lado da rede? Eu não sou pescador, mas eu não consigo imaginar por que isso faria alguma diferença. Mas o fato era uma ordem que partia do Senhor. Joga a rede do lado direito do barco. É para quebrar a autonomia do homem. Não adianta o quanto eles eram expertos em pescar. Não importa o quanto a gente faz teologia, ou faz curso de doutrina, ou de catecúmenos, ou de, sei lá, o que seja, quanto você se especializa, o quanto você estudou, o quanto você é expert naquilo que você faz, a coisa mais simples que acontece às vezes e que conserta toda a missão, parte de Deus. Não é a nossa expertise, não é o nosso diploma, não é a quantidade de títulos que a gente tem, ou o quanto tempo de igreja que a gente tem. Deus quebra a nossa autonomia. Nunca seremos mais experts que Ele. Nunca seremos mais sábios que Ele. Toda a missão depende da ação dEle. Ele quebra essa autonomia e é preciso entrar na missão sabendo. Ele é quem faz funcionar. Eu posso ter estudado bastante, mas sem Ele, tudo que eu sei não vai servir para nada. Eu posso ter bastante experiência na igreja, mas sem Jesus, tudo que eu sei fazer não vai adiantar de nada. Eu posso ter dado aula para criança a vida toda, mas sem Jesus, mesmo que eu entre na salinha para contar pela 40ª vez a história de Jonas e o peixe, se ele não entrar comigo, não vai dar certo. É ele. E ele quebra a nossa autonomia no processo. E ele faz frutificar. Como que João vai mostrar isso para a gente nesse texto e como que a gente vai perceber cada um desses movimentos? Na sequência, vamos tentar pegar cada um desses títulos, ele nos encontrando, ele quebrando nossa autonomia e então ele fazendo frutificar. A gente tem aí na sequência do texto o encontro na restauração. Quando ele nos encontra ou quando ele vem até nós, a gente tem esse momento em que ele está lá na praia e chama. E o texto vai nos dizer que Pedro, quando ele tem a noção de que é Jesus que está lá na praia, ele tem uma reação. E a gente precisa lembrar do paralelo da pesca. Estamos falando de pesca. Estamos falando de Pedro, estamos falando de uma noite em que, apesar deles ter ficado a noite toda no barco, eles não pescaram nada. Existem 2 momentos que isso aconteceu. E esses 2 momentos precisam ser estudados juntos para a gente poder perceber a diferença. Se você lembra bem de Lucas 5, quando ele narra a primeira pesca maravilhosa, quando Pedro tem noção de que a pessoa que dá a ordem de lançar as redes e faz com que os peixes encham aquela rede, ele tem noção de que esse ser é divino.
Ele ainda não conhece Jesus, mas ele sabe que há algo de especial em Jesus. A primeira coisa que Pedro faz diante da presença de alguém vindo da parte de Deus é perceber o seu pecado. E o texto de Lucas vai nos lembrar que Pedro diz para Jesus: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Agora, quando Deus está nos restaurando, quando Deus está restaurando cada um de nós para trabalharmos na sua missão, Ele vem ao nosso encontro e há uma mudança de quadro. Agora não há mais impedimentos. O Eugene Peterson, ele faz uma correlação com nós quando crianças e nós como adultos. É preciso voltar a ser criança algumas vezes. Talvez por isso Cristo nos compare ou diz que é preciso ser como as crianças. Eugene Peterson fala que quando a gente é grande, está diante de um lago, de uma piscina, de um lugar refrescante para cair na água, nós temos impedimentos. Tirar o celular, onde eu vou colocar minha carteira, precisa tirar a roupa, precisa colocar uma outra roupa adequada, aí então a gente pula na água. E sem contar que a gente raciocina algumas vezes se vale a pena entrar na água, porque quando eu sair da água, eu tenho como me secar, eu tenho um lugar para me banhar, eu vou ter que ficar de cloro o resto do dia, meu cabelo, como é que vai ficar? Vai estragar a chapinha, a gente fica cheio de dedos e acaba não aproveitando a delícia que é se refrescar numa piscina fresca, num lago, num riozinho, às vezes no mar. Principalmente no mar, né? Fica todo salgado depois, a gente fica... a gente até vai na praia, mas entrar na água... Mas quando a gente é criança, e a gente chega com os pais, e os pais estão levando a gente lá, e tem uma piscininha, e aí o pai fala assim, olha, eu quero conversar com vocês uma coisa, a gente tem que... Já está lá dentro. Foi com roupa, foi com tênis, com sapato, ainda bem que não tinha celular. Já mergulha, porque quando a gente é criança, a gente não tem impedimento. Quando a gente está em criança, a gente não fica raciocinando. A gente vê a oportunidade, a gente vê a água limpa, a gente vê... Aliás, limpa não, né? Às vezes está até verde, né? A gente não quer nem saber. A criança, ela quer se refrescar, a criança quer se divertir. A criança, ela não olha para esses impedimentos comuns. É o que acontece com Pedro agora. Na primeira vez, Pedro tinha impedimentos. Afasta de mim, Senhor. Olha, eu sou muito pecador. Agora, a consciência que Pedro tem de que é pecador ainda existe. A consciência de que Pedro tinha errado ainda existe. A consciência de que Pedro tinha pesado na bola ainda existe. Mas é o Salvador, não tem mais impedimentos. Quando ele fica sabendo que é Jesus que está na praia, ele não espera todo mundo. Pedro não pode esperar todo mundo. Não dá para esperar a lentidão do barco, não dá para esperar. São só 90 metros. Ele se joga na água, frio do jeito que deve estar lá na Palestina, às 6, 7 horas da manhã, pulando no mar. Ele vai, ele não está nem aí, ele se joga e vai para chegar perto de Jesus. Não há impedimentos mais. E por isso, se talvez a nossa história nos faz às vezes nos retrair para nos envolver com a missão, se a nossa história nos faz às vezes querer não chegar muito perto e não nos envolvermos, ou nos faz pensar 2, 3 vezes antes de assumirmos um compromisso, querido, eu queria dizer para você, não tenha impedimentos. É o Salvador te chamando e acenando na praia, com brasa e peixe e pão, dizendo, vem. Não tem impedimento, se envolva. Ah, mas ainda tem muita coisa para acertar na minha vida? Tem, na minha também, a gente vai acertando, mas... Pula na água e nada na direção do Salvador. Se envolva com o que é que Ele está te chamando. Além de não ter impedimento, o processo de restauração para a missão acontece em constante comunhão. Porque a gente tem aqui a cena. Jesus é o anfitrião, ele fez o churrasquinho, ele está lá na praia, ele fez a fogueira. Não sei como ele fez, se ele tinha fósforo, isqueiro, ou se ele só apontou o dedo, já saiu fogo,
Agora Jesus é ressurreto, ele agora está cheio da sua glória e de toda a sua divindade, ou simplesmente ele olhou e puf, apareceu uma fogueirinha. Eu não sei como, eu sei que tinha uma fogueirinha, tinha já um peixe ali e já tinha um pão. Ele é o anfitrião. A cena da refeição entre os judeus, ela marca a comunhão. Você só convida para se sentar à mesa alguém que você quer intimidade. Você só convida alguém para ficar em volta com você, em volta de um churrasco, em volta de uma refeição, alguém com quem você quer ter comunhão, alguém com quem você quer ter intimidade. Ele prepara a mesa e ele nos convida para essa mesa. Nesse momento nós temos pão, nós temos peixe, mas podemos lembrar de outra mesa que Jesus faz e nos convida para cear com Ele. Por isso que eu chamei de constante comunhão. Essa comunhão que Jesus tem com os discípulos ali na praia pode ter sido marcante, mas Ele deixou símbolo de comunhão, momento de comunhão, um sacramento para a gente continuar a celebrar isso constantemente. Deixa eu aproveitar para lembrar, semana que vem é dia de nós termos essa comunhão. Semana que vem, primeiro domingo do mês, nós teremos ceia. E você é convidado a participar desse momento de comunhão. Celebramos isso todo mês, lembrando, relembrando e anunciando aquilo que Cristo nos anunciou e aquilo que Ele tem nos mostrado. Bom, mas o processo da restauração, ele primeiro nos encontra. Não tem impedimentos. Se joga nos braços do Senhor. Se algo tem te impedido, lembra daquele hino antigo que diz: reconcilie-se já com Deus. Sabe quando você tem aquela coisa de marido e mulher, que às vezes você fica um olhando torto para o outro por causa de alguma coisa que aconteceu? Uma louça que você esqueceu de lavar, ou ter ralado a roda do carro na guia, e aí os dois ficam meio bravinhos com o outro, e aí passa uma semana bravo um com o outro, por uma coisa tão pequena. Aí quando chega no sábado, acontece alguma coisa, vocês foram no shopping, aí de repente quando está saindo, esqueceu que estava bravo, segurou a mão um do outro, né? Aí de repente quando viu estava segurando a mão, e aí apertou a mão, aí já entrelaçou os dedinhos, e aí já percebeu que foi tão bobinho. Para que a gente brigou, né? Por que a gente ficou separado um do outro essa semana toda? Uma semana passou. Uma semana sem comunhão, com sua própria esposa, com seu próprio marido. Uma semana dormindo cada um virado para o outro de costas na cama, por causa que ralou a corda do carro. Uma semana que você perdeu de alegria, de carinho, de contentamento, por causa de uma besteira. E tem gente que passa anos e anos, sem se envolver com a comunidade, sem se envolver com nenhum ministério, sem participar de missão. Porque alguma coisa está te impedindo. Na hora que você acertar as coisas, na hora que você se reconciliar com Deus, você vai olhar e vai dizer assim: puxa, perdi tanto tempo por causa de nada, por causa de uma coisinha de nada, por causa de uma treta, por causa de uma conversa no Facebook, por causa de uma história. Não vale a pena. Reconcilie-se já com Deus. E há um convite também à constante comunhão. Mas a restauração, como eu disse, quebra a nossa autonomia. E aí a gente tem que lembrar da cena clássica de Jesus conversando com Pedro e o confrontando. Isso nos faz conscientes da nossa limitação. Você já deve ter ouvido vários sermões exclusivamente sobre esse texto, em que Jesus fala para Pedro: você me ama? E Pedro responde: eu te amo. Mas você me ama mesmo? E Pedro fala: eu te amo. Pedro, tem certeza? Você me ama? E Pedro responde: eu te amo. Vamos lembrar que lá no início dessa história toda, no meio do Evangelho de João, Pedro, ele conversando com Jesus, diz para Jesus: eu te amo até o fim. E é justamente ali que a gente percebe a nossa limitação.
Agora Jesus, na primeira vez que ele faz essa pergunta, Jesus ele faz a pergunta diferente das outras duas. Na primeira vez, ele pergunta com um acréscimo de uma palavrinha que faz uma comparação. Pedro, você me ama mais do que todos estes? Aliás, a NVI vai fazer uma interpretação desse texto, dizendo, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? A pergunta de Jesus Pedro, filho de João, você me ama, não é apenas assim, você me ama, mas você me ama mais que todo mundo mesmo? Porque naquela noite, você tinha garantido que você me amava mais do que qualquer um nessa terra. Naquela noite, você tinha me garantido que você ia até o fim comigo. Naquela noite, você disse que eu podia contar com você, Pedro. E agora, aqui, entre nós dois, você me ama mais do que todos eles mesmo? Além disso, há também o peso da palavra que Jesus usa para perguntar se Pedro ama. No português, nós só temos a palavra amor, e ela tem um único significado. Mas, naquele contexto, quando Jesus está perguntando para Pedro, ele usa outras palavras. Quando ele pergunta usando a palavra ágape, que está relacionado com esse amor divinal, esse amor completo, esse amor perfeito. E a resposta de Pedro agora é usando um outro tipo de amor. É quando Pedro tem consciência da sua limitação. Quando nós somos restaurados para a missão, é importante que você saiba que você é falho. A palavra que Pedro usa para dizer, a gente poderia traduzir talvez por Jesus, olha, eu te amo, mas eu não te amo do jeito que o Senhor me ama. Eu amo você, mas esse meu amor ele é pequeno, ele é falho, ele pisa na bola de vez em quando. Esse amor que eu sinto por você, vira e mexe, vai negá-lo. Consciente. Seja consciente da sua limitação, você não é perfeito. Às vezes você assume ministério, você se envolve com trabalhos na igreja, você se envolve com missão dentro e fora da igreja, e às vezes você vai se decepcionar contigo. Tenha consciência disso. Você não é perfeito. Conscientes da nossa limitação. E conscientes da missão que nós temos, para aquilo que Cristo tem nos chamado. No caso de Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, alimente os meus cordeirinhos. João Calvino vai dizer que Pedro é convidado para governar, porque esse é o princípio da ideia de você alimentar. Quando você dá sustento, quando você alimenta, você é chamado a cuidar, nesse sentido de governo. Mas cada um de nós tem um chamado específico. Esse chamado para cuidar é o chamado da igreja. E eu e você fazemos parte. Não é casual. Ele te chama para coisas específicas. Mas pastor, como que eu sei? Existem 3 formas de você saber. A primeira delas é um anjo do céu descendo e dizendo para você pessoalmente. João, te chamei para dar aula para os adolescentes agora. Tá? Já pensou? O anjo chega e fala assim? Tá? A segunda delas é você fazer aquilo que você gosta. Você fala, pastor, eu gosto de cantar, eu amo cantar, eu vou cantar. Aí você vem aqui, pega o microfone e aí todo mundo percebe que só você que gosta, mas ninguém gosta de você cantando. Talvez só você gostar não seja suficiente, embora você possa aprender. A outra maneira é você perceber aquilo que tem incomodado o teu coração na igreja. Às vezes você percebe, você diz assim, caramba, Magda, eu vou usar o exemplo da flor aqui, porque hoje foi você que trouxe, não foi? Não foi você? Foi? Tá bom. Então você olha e diz assim, nossa, não tem nenhuma flor hoje na igreja, como que pode ter ficado sem flor, né? Aí você vai conversa com um, mas hoje tem, tá? Alguém trouxe. Mas aí você pergunta para um, fala, mas quem que vai trazer flor? Viu? Por que ninguém trouxe flor? Por que não tem ninguém fazendo isso? Aí você fica perguntando, fica falando tal, e aí você vem e fala comigo, né? Pastor, eu acho que a gente devia ter uma pessoa
que ficasse preocupada em saber quem é que vai colocar a flor, o vaso de flor lá na frente do púlpito da igreja. Não podia ter uma pessoa, pastor, que fizesse uma lista, não podia ter uma pessoa que ficasse consultando quem pode, não podia ter uma pessoa que se preocupasse com isso, e aí eu vou dizer, tem, é verdade, e eu acho que eu já sei quem é essa pessoa. É você. É você. Assim você percebe para que Deus tem, às vezes, te chamado. Ele está te incomodando, Ele já está dando sinais, Ele já está te chamando. Seja consciente da missão. Algo está no seu coração. Pastor, mas não tem nada no meu coração. Então eu vou orar por você. E talvez Deus coloque algo no meu coração para eu falar para você daí. Aí a gente usa o anjo, então. Volta a tática do anjo. A gente volta no começo. Alguma coisa acontece, mas você pode ficar consciente da sua missão. E às vezes acontece assim mesmo. Às vezes Deus faz a gente perceber, nós que somos conselho, nós que somos líderes, nós olhamos para as pessoas e às vezes a gente chega e diz, você já pensou em ajudar em tal área da igreja? Não é por nada não, mas eu acho que você tem jeito para lidar com isso. Às vezes a gente está errado, mas às vezes a gente está certo. Mas experimenta, tenta. Se você se sentir confortável nisso, trabalhe, invista, seja consciente dessa missão. Não é casual, é um chamado, mas principalmente seja consciente de que Ele é o Senhor da missão. Não ache que a missão é sua. Esse é o maior problema que existe. Às vezes a gente se envolve com uma missão e a gente começa a pensar que, nossa, é legal, e a gente trabalha, a gente investe, a gente se envolve, a gente está todo envolvido, mas de repente a gente começa a assumir para a gente mesmo. E a gente começa a achar que a gente é o dono da missão. E aí quando vem alguém para colaborar e diz assim, olha, eu estava pensando em a gente fazer desse jeito agora. Aí você fala, não. Aprendi com a minha bisavó, que ensinou a minha avó, que ensinou a minha mãe, que me ensinou, e a gente sempre fez desse jeito, e não vamos fazer de outro jeito, porque daí está errado. Não é nossa a missão é de Deus. E a gente às vezes tem que falar com Ele, porque Cristo quando convida Pedro, Ele diz, apacente as minhas ovelhas, e não as suas ovelhas, porque você não tem ovelha, Pedro, eu é que tenho, eu sou o supremo pastor. Eu estou te convidando para cuidar do que é meu, e aí nós somos envolvidos com a igreja para cuidar daquilo que é de Deus, e não daquilo que é nosso. Quando você resistir, quando você não gostar de uma mudança, quando você vê algo acontecendo e você ficar bravo porque não aconteceu do jeito que você gosta, ou do jeito que você está acostumado, pergunte primeiro, mas é meu ou é de Deus? É de Deus, é dele. E às vezes está acontecendo e está mudando por orientação dele. Mas a última coisa que existe é que Cristo faz frutificar a missão. Mas João nos deixou sem dar essa resposta, porque essa resposta vai acontecer no restante da história do Evangelho. O que acontece depois? O que acontece depois da ascensão de Jesus? O que acontece quando nós somos chamados, então, para sermos suas testemunhas, o poder do Espírito Santo? A igreja cresceu. Eram apenas 11 homens. 11 homens e nenhum segredo, porque eles espalharam isso para todo lugar. Isso se desenvolveu, cresceu. E a igreja cristã cresceu por todo o mundo. E já por 2 milênios tem crescido. E hoje está aqui conosco. A minha oração é que ela continue crescendo. Que Cristo continue fazendo ela multiplicar. Aqui na nossa cidade, aqui na nossa igreja. Amém?